esse convite para conversar com vocês sobre algumas questões relativas à saúde mental, né, nesse momento tão especial que a gente está vivendo, né, especialmente relacionado à questão da pandemia, né, que nós profissionais de saúde passamos por momentos muito difíceis, né, e esse momento ele é voltado para o autocuidado e de como nós estamos vivenciando essas questões relacionadas ao trabalho, que podem ter sido potencializadas por essa pandemia que a gente ainda tá se apercebendo dentro dessas condições, né? Agradecer ao convite aqui da minha grande amiga Daniele Grusca, né? A gente iniciou o programa de saúde ocupacional, né, para servidores da Prefeitura Municipal de Fortaleza, isso em 2004, né, Daniela? A gente não pode falar muito datas porque acaba entregando a idade, né? E aí, desde esse momento, desde 2004, a gente vem pensando nessa perspectiva do cuidado, da qualidade de vida do trabalhador de uma forma geral, né? Atualmente, gente, eu sou psicóloga, né, no SAMU Ceará, desde 2014, e venho trabalhando na vertente da qualidade de vida, da saúde do trabalhador, nesse contexto das urgências e emergências, né? Então, falar do cuidado com o profissional da saúde, né? Ele é realmente um grande tabu, que a gente vai falar, a gente vai retomar um pouco dessa questão histórica de como é o contexto de trabalho, a gente vai falar um pouco, a gente vai problematizar um pouco desse contexto de trabalho, desse profissional da saúde, e aí a gente vai conversar um pouco também sobre esse contexto relacionado às urgências e emergências, tá? Vocês estão me escutando bem? O áudio tá bom? Sim. Certo. Ana, eu só não estou conseguindo, não está aparecendo a opção aqui para mim de compartilhar o meu slide, né? Naquele botãozinho de fazer o upload, diz que somente organizadores e apresentadores podem compartilhar. Só um minutinho, professor. Tá ok. Tá, gente? Então, assim, né? Só aproveitando esse momento, né? Não é uma palestra, eu trouxe aqui para vocês algumas reflexões, né, de como que está a saúde mental, como que está a saúde mental de vocês que trabalham, né, em momentos de urgência, emergência, como é que vocês estão, se vocês estão tendo esses momentos de autocuidado, né, como é que vocês estão se percebendo dentro desse contexto de trabalho, né? A gente vai falar um pouco também das psicopatologias que podem advir desse movimento ocupacional, né? A gente vai falar um pouco desse contexto de trabalho como um todo, né? Haja vista que a gente passa mais tempo com o nosso colega de trabalho, né, do que com nossa própria família. E principalmente eu trago esse contexto de trabalho quando eu falo em profissionais da saúde que trabalham em regimes de plantão, muitas vezes em ambientes que eles são precarizados, né, e como isso impacta na saúde do trabalhador. Juliana, já liberei, tá? Pode Tá, compartilhar. ok. Ana, ainda não está aparecendo, ele não me deixa clicar em cima para fazer a apresentação. Pedir ajuda aqui, suporte TI, Stefan. Já liberei para ela. Tem alguma coisa mais que precise fazer? Entra aí no chat com o Stefan, ver se tu consegue. Gente, só um minutinho, tá? Estamos tentando aqui resolver.
Pronto, né, Juliana? Pronto, vocês estão me escutando, gente? Sim, estamos vendo e escutando. Perfeito. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Tá. A minha câmera está ligada, Ana? Não, quando você está apresentando, a gente só consegue ver o slide, a gente não consegue ver você. Ah, tá. Tá a tela cheia agora? Sim, tá a tela cheia agora. Pronto, ok. Então, boa tarde, gente. A gente vai conversar, iniciar, né, falando um pouco desse próprio conceito que a OMS ela traz de saúde, né? E aí ele é um conceito bem metafórico mesmo, no sentido de trazer, né, essa questão do bem-estar físico, mental e social, não como uma mera ausência de doença, né? Então, eu costumo sempre iniciar, quando a gente fala de saúde, né, nessa perspectiva de que a saúde ela não é algo linear, né? Principalmente quando a gente traz esse resgate para observar de como a tecnologia nos apresenta essa perspectiva da saúde. Né? A gente pode ver em redes sociais, a gente observa a alegria constante das pessoas, né? A gente não vivencia muitas vezes, a gente não consegue perceber essa questão das problemáticas, essa questão dessa saúde que pode advir desses momentos de altos e baixos que nós vivemos, que nós vivenciamos, né? Então veja só, a OMS ela vai falar que a saúde é um bem-estar físico, mental e social, né? E vamos trazer um pouco dessa reflexão para a gente, né? Quem de nós, né, consegue vivenciar em plenitude, né, essas três categorias, né? Esse bem-estar físico, mental e social, né? Haja vista que a gente vive em uma sociedade, né, onde a gente é cobrado por esse autocuidado, por mostrar isso, né, essa perspectiva da saúde que muitas vezes ela não traz essa linearidade, né? Então, muitas vezes, nesse conceito de saúde, a gente tem que se permitir vivenciar sentimentos que trazem um resgate, muitas vezes, desse movimento de alegria, né? E aí os momentos de tristeza, de altos e baixos, eles podem estar aliados, eles podem ser construídos, coadunados junto com essa perspectiva de saúde. Né? E aí, esse conceito de saúde que eu trago para a gente refletir aqui, né, em que esse bem-estar físico, mental e social, ele não traz uma linearidade, ele não traz uma um patamar linear, né? Ele é permeado por essa questão desses altos e baixos que atravessam a nossa construção, né? E não a mera ausência de doença, né? Então, quando a gente pensa essa categoria saúde, né, ela não tem essa linearidade, né, que esse conceito da OMS ela traz, né? E muitas vezes a gente pode vivenciar esse conceito de saúde, por exemplo, num patamar físico, né? Não está aliado ao patamar mental e social. Então, tem até uma chargezinha que ele fala, né? Saúde mental é você ostentar. Ostentação hoje em dia é saúde mental, né? Porque pensar essa saúde nesses três pilares, físico, mental e social, ainda é um desafio muito grande quando a gente pensa nessa perspectiva familiar, social, interacional, né? E um desafio maior ainda quando a gente parte para refletir essa categoria ocupacional e do trabalho, tá? E aí eu convido vocês a pensar um pouquinho de como que está, né, a saúde mental de uma forma geral, né, como a OMS ela traz nessas três categorias, física, social e ocupacional, né? E aí a gente vai voltar um pouco dessa perspectiva, né, dessa reflexão da saúde, voltada para o nosso trabalho, né? Como que eu vivencio, né? Primeiramente, o que esse trabalho está me ofertando de emoções,
de vivências. Esse é o lugar que eu devidamente gostaria de estar naquele momento, né? O que esse trabalho está me ofertando? Como que eu estou me comportando, né, com o meu colega de trabalho? Que isso também é um fator preponderante para a gente pensar esse movimento de cooperação no trabalho, né? A cooperação, como a gente vai ver mais à frente, ela pode ser um dos fatores de proteção para a saúde do trabalhador, né? Então, assim, o trabalhador, ele constrói, né, ele faz parte, ele constrói vínculos dentro do trabalho. E a gente já falou anteriormente que o trabalho é onde a gente passa boa parte do nosso tempo, né, profissional da saúde, regimes de plantão, 2 ou 3 empregos, e aí muitas vezes esse ritmo acelerado, frenético, né, vindo da categoria do trabalho, ela tem um impacto direto sobre o fazer profissional daquele trabalhador. E é importante que a gente reflita, principalmente nesse mês do Janeiro Branco, né, de como que você está no seu trabalho, né, para que essa configuração desse estar no trabalho atualmente, né, ela não assuma uma categoria crônica, né? Por exemplo, uso e abuso de álcool e outras drogas, né? Que a gente observa muito no profissional da saúde, principalmente outras substâncias pelo fácil acesso, né? Isso já é uma condição crônica, né, gente? Porque muitas vezes a gente não tem tempo para parar para pensar e para se fazer uma simples pergunta, né? De como que está a tua saúde mental do trabalho, né? Então, nesse tempo que eu atuo, né, na área do saúde trabalhador, a gente sempre a gente sempre desenvolve uma visão profilática, preventiva, né, para que essas condições crônicas elas não apareçam, né? Então, o profissional da saúde ele precisa estar sempre se auto-observando, né, se avaliando nesse contexto, né, intervindo precocemente nessa condição, nessa pergunta-chave, né? Então, tudo começa por aqui. Como que está a tua saúde mental do trabalho, no teu trabalho, né? O que esse teu trabalho está te ofertando em termos de emoções? Qual o sentido do teu trabalho? Então, é essencial que a gente pense, né, nessas categorias que nos parecem simples, né? Mas o simples, o óbvio, ele precisa ser dito, né? Porque às vezes o óbvio pelas próprias condições de trabalho, ele não tem tempo para ser refletido, tá? Então, eu queria que vocês pensassem um pouco, né, de como que está essa saúde mental no trabalho de vocês, tá? Em termos de cooperação, em termos de relação com o outro, nesse sentido, tá? Então, em seu sentido mais amplo, a saúde é o resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade e acesso a serviços de saúde, né, gente? Então, tudo isso aqui, né, ele configura, ele coaduna, né, para a gente pensar a nossa perspectiva de saúde, né? Um dos indicadores de saúde, por exemplo, né, é o quão longe, por exemplo, é a distância, né? Quanto tempo aquele trabalhador ele leva para se deslocar para chegar no trabalho, né? Porque, se, por exemplo, uma pessoa que trabalha lá na Caucaia e leva 2 horas para chegar aí no hospital, na maternidade, por exemplo, ela já vai chegar cansada, né? Ela já vai chegar exausta pela própria condição de transporte, né? Então, isso vai corroborar, né? Isso já é um fator para que eu pense a saúde de uma perspectiva física e de uma perspectiva mental para aquele trabalhador, tá? Então, a saúde ele é o resultado das formas de organização social, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. E aí, essa grande categoria, né, gente, que a gente está fazendo esse recorte em relação à saúde é o trabalho, né? Uma vez que a gente passa boa parte do tempo, do nosso tempo nesse trabalho, e principalmente quando eu falo nesse trabalho em profissionais da saúde, né? Regimes de plantão, muitas vezes aliados à própria precarização do trabalho, o distanciamento da família, né? Quando você não consegue muitas vezes balancear, né, esse tempo que você vende, porque o que é o trabalho? Né, é a venda, né, do nosso tempo
objetivando alcançar um determinado resultado, né? Então, vocês que estão aí na maternidade, no hospital como um todo, né, fizeram concurso, prestaram concurso público, prova, entregaram currículo e vocês estão o quê? Durante aquele período estão vendendo o tempo de vocês em troca de pecúnia, né, de dinheiro, né? Então, muitas vezes, quando isso não é balanceado, pode acarretar também um distanciamento familiar, né? E essa categoria, muitas vezes, ela não é pensada e ela não é balanceada, muitas vezes nesse contexto de vida corrido que a gente leva no dia a dia, tá? Então, pensar essa categoria trabalho, ela traz subsistência, né? Ela traz condições para que a gente tenha um meio de vida, ela traz realização profissional, né? E aí a escolha por um determinado trabalho permeia muitas vezes a questão familiar. Ah, Juliana, é porque meu pai queria que eu fosse advogado, meu pai queria que eu fosse médico, meu pai queria que eu fosse psicólogo, enfermeiro, né? Então, o quanto você estar ocupando aquela condição nesse momento foi escolha tua, né? E aí o que pode advir disso? Uma possível frustração no ambiente de trabalho, né? Por uma escolha que muitas vezes não foi tua, né? E aí você já pode ir percebendo, né? E montando como que esse trabalho ele foi se desenhando na tua vida, né? Ele traz a perspectiva também do trabalho aliado ao respeito, né? Como é que a gente vê uma pessoa que não tem um trabalho, né? Ah, fulano ele não trabalha, né? Quais são os a priori sociais do não trabalho no impacto para aquela pessoa, né? Então o trabalho ele traz essa condição de respeito, né? De identificação que aquela pessoa tem com alguma coisa, né? Traz a condição de pensar a realização também de um projeto de vida, né? O trabalho traz muito essa questão social quando a gente tem essa condição de escolha, né? E o crescimento como ser humano, quando a gente consegue se adaptar a essas condições que o trabalho traz, né? Essas dificuldades que o trabalho traz, tá? E aí, qual o sentido, né? O significado que esse trabalho tem para você, né? O que significa para você ser gestora da unidade de internamento, né? O que significa para você ser enfermeiro da ala do Covid, né? Qual o significado, qual é o sentido, para além da questão financeira, que esse trabalho, ele traz para você nesse momento, né? Então, esse momento agora, gente, é um momento de reflexão, né? Para que vocês possam se perceber nesse contexto de formação de vínculos, tá? Então, o que esse trabalho, ele tá demandando de você nesse momento, tá? E quais, já vão pensando, quais os possíveis ajustes que você pode fazer, né? Porque existem condições que os ajustes, eles podem ser próprios do trabalhador, né, que a gente vai ver mais à frente, e quais ajustes eles são a nível de gestão, né, que você não pode dar conta naquele momento, tá? Então, uma dica que eu dou é discernir, é reconfigurar essa questão do que você pode fazer, o que você pode ser enquanto agente de mudança nesse momento, né, para ressignificar essas relações que você tem no trabalho e quais ações, quais condições que não dependem de mim objetivamente, tá? Então a gente precisa separar isso para que a gente não venha a se frustrar por algo que não é da nossa condição naquele determinado momento. E aí a própria condição, gente, da palavra trabalho, né? Eu gosto sempre de ver a etiologia da palavra e aí procurando, né, vendo o sentido da palavra trabalho, né? Ela vem de uma espécie de instrumento de tortura, né? O tripalium, né? Que era utilizado, né, na idade grega, né, ele provém no latim, e a própria origem da palavra trabalho, ela já vem com aquela questão histórica, né, com aquele arcabouço cultural de negatividade, né? Mas será se esse trabalho, ele tem que trazer essa negatividade, né? Será se ele não pode ser permeado
por algo construtivo, por algo relacional, né, por fatores de proteção que estão por trás, né? Eu só trouxe esse slide para que vocês possam refletir, né, que a origem da palavra trabalho, ela já vem com esse peso histórico que a gente também não pode negligenciar quando a gente fala dessa condição trabalho, tá? E aí o sentido do trabalho, né? O trabalho para mim é uma coisa que traz grande dignidade para a pessoa, faz a pessoa se sentir bem valorizada, né? A dignidade é uma coisa que te eleva, que agora eu não estou trabalhando, eu me sinto útil, eu me sinto uma inútil. Então o trabalho faz a pessoa ser gente, faz com que eu tenha sonhos, ideias, construções, fazeres. Vou ajudar meus filhos, né? Isso aqui é uma fala do recorte de um estudo que nós fizemos, né? Do sentido do trabalho para costureiras, né? Então vejam só, né, que o trabalho ele traz o sentido, né? E que por muitas vezes por essa correria do dia a dia, por regimes de plantão, né? Por outras condições familiares também, né? Principalmente quando você traz a categoria ser mulher nesse contexto, né? Não faz com que a gente reflita sobre a profundidade, sobre a condição que esse trabalho, essa dimensão, né? Que o trabalho ele traz para a gente pensar a nossa saúde mental. Então, os trabalhadores, eles passam parte significativa de suas vidas em organização, produzindo bens e serviços, repleto de demandas, desafios, expectativas, tensões, realizações, alegrias, sofrimentos, que inevitavelmente se interligam e se estendem para a vida fora do trabalho, né, gente? A gente dizem, né, algumas pessoas que conseguem separar, né, essa condição, essas emoções que o trabalho traz da vida familiar, da vida profissional, né? E aí eu fico pensando como que a gente faz para efetivamente separar isso, né? Principalmente quando eu falo em profissionais da saúde, né? Que trabalham em regimes de plantão, que tem essa categoria do trabalho mais arraigada, né? Nas condições de estar e de ser, né? Então, muitas vezes essas condições, né, essa separação, ela fica um pouco mais difícil, ela fica um pouco mais complicada quando aquele trabalho, ele praticamente você vive para ele, você dorme nele, você vivencia de fato. E principalmente outra condição, gente, que a gente tem que chamar a atenção do profissional da saúde, é a perspectiva do cuidado, né? Mais à frente a gente vai falar da síndrome de Burnout, a síndrome de burnout, né? Que acarreta os profissionais que exercem o cuidado, né? Então, esse fator de cuidado que a grande maioria de vocês desempenha na função de vocês, ele é um fator que, se ele não for muito bem elaborado, né, percebido, problematizado, ele pode ser sim um fator de adoecimento para o trabalhador, né? Que muitas vezes ele se despersonaliza, né? Ele não exerce mais esse envolver-se justamente para poder se distanciar daquele paciente e não sofrer mais, tá? E aí mais à frente a gente vai falar dessa questão de um dos indicadores do burnout. E aí, essa chargezinha, né, do filme Tempos Modernos, né, do Charlie Chaplin, que traz realmente essa perspectiva da gente pensar em qual movimento que a gente está fazendo dentro desse trabalho, né? E aí que a gente possa, né, através dessa chargezinha, né, poder reconfigurar e poder repensar algumas relações que a gente tem com os nossos familiares, com os nossos amigos, né? Que a vida ela é feita de pilares. Então, o trabalho, aqui nesse contexto, ele não pode ser o único pilar, né? Obviamente que a gente depende, a gente tem uma condição financeira que a gente tem que trabalhar, né? Mas ele não pode ser o único pilar nos sustentar, né? A gente tem que ter outros pilares, né? Outros fatores de proteção, momentos de lazer, momentos com a família, para que isso possa estar equilibrado, né? Em termos de força na nossa vida e na nossa vivência, tá?
E aqui outras condições que podem levar ao adoecimento mesmo do trabalhador. Eu trouxe algumas imagens que elas são chocantes, né, mas é para realmente convidar vocês a pensar, né, de como que vocês estão nesse contexto relacionado ao trabalho, tá? Principalmente nesse movimento em relação à saúde. E aí, gente, a gente pode pensar nessa categoria do trabalho, né, na saúde do trabalhador, tá? Como uma área da saúde pública que tem como objeto de estudo e ação as relações entre o trabalho e a saúde, e como objetivo a promoção e proteção do trabalhador, traduzidas por ações de vigilância nos ambientes e organização do trabalho. Tá, gente? Então, a primeira questão quando a gente fala em saúde do trabalhador, né, é essa visão preventiva, né? É momentos de escuta, de fala, de comunicação, muitas vezes, que os trabalhadores eles têm de maneira informal, né, entre si, né? A cooperação, os vínculos, elas são sim um fator de proteção quando a gente fala em saúde do trabalhador, né? Em contrapartida a ambientes mais hostis, né, onde o não estabelecimento desse vínculo, a fragilidade desses vínculos, elas acarretam diretamente nesse fazer profissional, tá? E aí, por que a organização do trabalho, ela adoece, né? A organização do trabalho, ela tem muitas vezes prioridade sobre o indivíduo, né? A forma como se dá a organização não passa pela decisão, opinião dos trabalhadores, né? Muitas vezes nós temos políticas normativas, protocolos, né? Os protocolos que permeiam esse fazer da saúde, muitas vezes, e aí essa organização, muitas vezes, não faz com que o trabalhador ele não exerça, ele não possa exercer, né, em meio às tecnologias duras, a questão da criatividade, né? O que é a criatividade na sua elaboração, na sua construção de trabalho, que também funciona como fator de proteção, né? É a forma daquele trabalhador dele realizar determinada atividade, né? Então, a Ana Paula desempenha uma pulsão venosa de uma forma, Daniele faz de outra forma, né? Então, a gente vai adaptando, por mais que eu tenha as regras e os protocolos de fazer uma pulsão venosa, né? Eu tenho os protocolos a seguir, obviamente, né? Mas essa forma de fazer, cada trabalhador, apesar de seguir uma condição de começo, meio e fim, ela é permeada e ela é sim uma condição ou fator de proteção no meio desse contexto, tá? Tecnologias duras, né? O que são essas tecnologias duras, né, gente? São os protocolos, né? São as questões aliadas às máquinas, né? Ao exercício de exames para aqueles usuários, né? As tecnologias onde eu tenho a inserção, né? A programação, a utilização de atividades voltadas para esse meio protocolar propriamente dito, né? E o que são as tecnologias leves? Né? É o exercício, é a utilização, por exemplo, da criatividade, da inventicidade, da imaginação, no meio dessa utilização dessas tecnologias duras, tá? E aí isso gera, né, gente, uma relação, né, uma construção desse movimento de sofrimento e prazer no trabalho, né? A psicodinâmica do trabalho, que é uma das clínicas do trabalho, ela vem falar, né, dessa condição e dessa relação de sofrimento e de prazer que o trabalho ele traz, né? Então, ao mesmo tempo que você ama estar naquele trabalho, né? Você tem identificação com aquele trabalho, ele te traz um sofrimento, né? Porque nem tudo ele pode ser feito, nem tudo ele pode ser dito, porque nós vivemos numa condição maior social no meio desse contexto, tá? Então, nós temos algumas variáveis para a gente pensar a saúde do trabalhador, né? Alguns fatores de proteção, como a flexibilidade da organização e do trabalho, né? Então, por exemplo, se você tem uma chefia a qual você pode conversar, que você pode contar, né? Que você pode fazer uma troca, que ele entende aquela tua condição,
naquele momento, isso funciona como um fator de proteção, né? Essa flexibilização que a organização da gestão, ela traz, né? Outra questão é a remuneração, né? A remuneração que está por trás dessa tua condição de vender o teu tempo, né? Então, a terceirização, a subcontratação, né? Os regimes de muitas vezes de cooperação, né? Elas são vínculos frágeis que acarretam muitas vezes na vinculação e na perspectiva do cuidado que esse trabalhador exerce para o usuário, tá? E isso pode trazer uma degradação do trabalho e a produção de um novo proletariado, né? Um movimento também, gente, que a gente vê muito nos profissionais da saúde é essa condição de aceleração, né? Tem até, não sei se vocês já ouviram falar, na síndrome do pensamento acelerado, né? A gente não pode parar, a gente não pode produzir, a gente não pode descansar, a gente tem que estar sempre nesse ritmo frenético, né? De construção e de elaboração, né? Até para a gente desacelerar, é um processo que a gente faz, né? O yoga, a respiração tem muito disso, né? De nos apresentar e de falar, opa, né? Você tem que dar um tempo, não é por aí, né? Porque o nosso corpo, ele começa a dar sinais, como a gente vai ver mais à frente, dessa condição de aceleração aqui, né? A própria desumanização desse ambiente de trabalho, né? E a humanização, gente, né? Não é algo que começa pelo cuidado com o usuário, não, tá? A humanização, ela começa pela gente, né? Nós, enquanto profissionais da saúde, ainda digo mais, começa dentro do nosso ambiente de trabalho, né? Olhar no outro, olhar o nosso colega de trabalho, né? Como aquela pessoa que não está no dia legal, né? Que não está bem naquele dia, né? De muitas vezes não cronificar, né? Não ver aquela situação com com gravidade. Ah, fulano nem me deu bom dia, Daniele passou, não me deu um bom dia, ela está com raiva de mim, ela não gosta de mim, o que ela tem contra mim? Então, muitas vezes, a gente, por esse movimento de aceleração que nós estamos vivendo aqui, né, a gente passa, a gente vivencia essa desumanização no ambiente de trabalho, né, que é a não percepção de nós enquanto elementos que construímos vínculos, que construímos relações e que nós nos relacionamos com o outro, né? E que esse outro muitas vezes não está bem, não estava num dia legal, né? E que eu muitas vezes posso estar potencializando isso na minha condição e na minha relação, né? A questão atualmente, né, do crescimento da informalidade, né, de quanto, não saber o quanto eu vou ganhar, como eu vou ficar, né? E isso tudo é somado a essa condição do ser trabalhador, né, do ser colaborador, do ser mãe, né? Então, aquela tua colega de trabalho, ela não é simplesmente só a Ana Paula, não é só a Daniele, não é só a Dona Maria, né? É a Dona Maria que muitas vezes é mãe, é pai, o filho está internado, o filho está doente, o menino está fazendo aula EAD e agora eu tenho que sair, tenho que voltar, né? Então, tudo isso vai se somando, né? E aí essa questão da pandemia veio mostrar muito isso, né? Veio exacerbar algumas condições que já não vinham trabalhando, né? Que já não vinham funcionando de uma forma efetiva, né? E aí corroborou muitas vezes para que esse processo ele fosse potencializado, né? Então a gente parar, pensar, desacelerar, humanizar são as palavras chaves nesse momento. E é o trabalho da saúde, contextualizando, né? É aquele profissional que exerce o cuidado, né? Que tem um regime de trabalho, né? Seja por cooperativa, seja terceirizado, seja servidor público, né? Porque muitas vezes você ser servidor público, né? Você ter que estar naquele ambiente de trabalho, né? Muitas vezes frustrando as tuas condições, as tuas expectativas a qual você chegou, tendo que lidar com situações de urgências e emergências diariamente, né? Ele merece uma atenção, ele merece uma reflexão de como que ele está se comportando nesse contexto de trabalho, né? E aí, justamente quando eu falo nessa questão de urgências e emergências, né, que faz parte da construção do dia a dia de vocês,
né? Então, muitas vezes, as pessoas, os usuários que vão no hospital, já necessitam de cuidados crônicos, né? Tanto, e isso eu estou falando de cuidados, não só em relação aos profissionais da saúde, gente, né? A pessoa que limpa a área da UTI, a ala da UTI, né? Por exemplo, ela está exercendo cuidado para aquele usuário, né? E um cuidado que também ele é crônico. Então, embora ele não seja um cuidado direto, né? Como aquele profissional da saúde ele está tendo, ele exerce um cuidado indireto para aquele usuário e para aquela equipe também que está vivenciando, né, aquele processo de cuidado direto, tá? Então, igualmente, eles precisam ser cuidados. Quando as relações de trabalho, elas podem nos adoecer, né, gente? Eu gosto muito dessa figura, né, aqui para a gente pensar que no nosso trabalho, a gente cria relações, né? A gente constrói relações, né? E aí vamos pensar o setor da UTI, né? O setor do aleitamento materno. É como se cada setorzinho desse do hospital, ele tem uma organização viva, na verdade, né? Porque ele é construído de pessoas, ele é construído de relações, ele é construído através dos gestores, né? E aí acredito que a gente tenha gestores assistindo nesse momento, e é fundamental também a gente falar da saúde mental dos gestores, porque não se tem geralmente uma formação específica, né? Para você ser gestor, você é indicado, ou você faz uma prova, ou fulano te indica e você tá lá e você cai, né? Cai de cadeira naquela condição, e aí muitas vezes você se perde no meio desses processos, né? Respondendo o processo, dando conta de outras demandas, e você se esquece, né, que existem trabalhadores, existem pessoas com condições específicas que estão lá na ponta, né, que contribuem para essa construção lá na UTI, no aleitamento, enfim, na hemodiálise, né? Então, essas relações de trabalho, a gente não pode esquecer que nós somos pequenos pontos, né, de construção de vínculos e não vínculos que nós fazemos dentro desse trabalho, e que isso afeta diretamente a nossa condição de estar no nosso trabalho, tá? E aí, por que que o ambiente de trabalho ele pode adoecer, né? Porque ele faz com que a gente tenha, com que a gente pense, né? Com que a gente exercite, e essa necessidade ela é iminente quando a gente fala em janeiro branco, né? Essa questão constante do cuidado sistemático, né? Porque a vivência com riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes graves fazem parte do cotidiano desses trabalhadores, né? Então, parar em meio a essa aceleração, a esse ritmo de trabalho, a essa condição de trabalho, é uma condição que eu convido vocês a, nesse momento, implantar na vivência diária, né, de vocês. Quais são os fatores de proteção que vocês têm? Como é que vocês estão vivenciando? Vocês estão se permitindo realmente vivenciar isso, né? Então, parem para analisar o ritmo de trabalho de vocês. E aí a gente começa a ter sinais de alerta, né? Em meio a essa aceleração, né? A gente tem a maximização do esforço físico e emocional para atender às exigências, e aí o mundo do trabalho te exige cada vez mais, parece que ele te suga, né? Você dá mais, e aí você dá mais, e aí quem é que para cuidar de você, né? Então a gente tem que perceber que o trabalho, muitas vezes, ele cria uma condição hostil, né? De que você, se você não falar, opa, peraí, né? Não vou por aí não. Peraí que eu vou dar um pause, eu vou um final de semana para Guaramiranga, eu vou ler o livro, eu vou dar uma desligada no meu celular porque eu não estou legal, né? Essa autopercepção, ela é fundamental a esse movimento de aceleração que a gente vive, né? Outro sinal de alerta também, gente, é a condição de automedicação como solução paliativa, né? Ah, Juliana, eu vou começar aqui a tomar aqui esse remédio para dor de cabeça todo dia, né? E aí daqui a pouco o remédio para dor de cabeça, ele não passa mais minha dor de cabeça, né? Em vez de 200 miligramas, eu já estou em 500 miligramas, né? Eu já estou daqui a pouco com 2 medicamentos, com 3, né? Então, essa automedicação, principalmente na condição em que os profissionais de saúde eles têm fácil acesso, né, a essa medicação, ela tem que ser problematizada e ela tem que ser percebida
como sinal de alerta, né? Seja para você ou seja para algum colega seu, né? Que você está percebendo esse uso dessa automedicação com certa frequência, tá? Manifestações sintomáticas inespecíficas, né? Às vezes alguma dor, né? Alguma fibromialgia que ataca, né? Alguma condição de dor crônica inespecífica, tá? Então, nosso corpo, ele vai falar muito também, gente, de como que a gente está no meio desse contexto, certo? Dificuldade de acesso à rede pública de saúde e a própria, gente, vamos lá, negação do sofrimento, né? Qual é a sociedade que a gente vive hoje em dia? É uma sociedade da alegria, né? É uma sociedade onde eu tenho que mostrar que eu estou feliz, que eu tô na balada, que eu tô isso, que eu tenho uma família perfeita, né? Então, muitas vezes isso pode te gerar pode te levar, né, a uma negação desse sofrimento vivenciado, né? Então, você se afastar daquilo que te dói, né, por certo tempo, ele pode até te gerar uma uma leve satisfação, né? Mas que com o tempo teu corpo ele vai começar a falar sobre isso, né? Então a humanização ele começa pela gente, né? Começa a perceber, né? O nosso colega de trabalho, aquela pessoa que está próximo como um agente de mudança, como aquela pessoa que muitas vezes ela não está passando por um momento bom, né? E aquele olhar humanizado, ele começa pelo nosso colega, tá? Atenção para a sua saúde mental. E a gente tem uma pressão exacerbada, né? Para cumprimento de metas, né? Competitividade entre os trabalhadores, isso é um fator que pode estar cronificando a condição da saúde mental, ausência de medidas protetivas, fatores de proteção, que nós vamos ver o que são esses fatores de proteção mais à frente, precariedade das condições de trabalho, dificuldade de assimilar mudanças nos processos de trabalho, né, gente? Então, o Covid, ele veio muito trazer essa nossa perspectiva de adaptação, né? O Covid, ele é algo novo, né? Então, é algo desconhecido. Então, as pessoas que tiveram essa dificuldade de se adaptar a essas possíveis mudanças, né? Elas sofreram mais um pouco, porque é o que a gente chama na psicologia de pensamento rígido, né? Então, a vida só funciona da forma que eu acho que é para ser, né? Se não for daquela forma, ela não funciona. Então, as pessoas que têm esse perfil comportamental, por isso que, mais uma vez, você tem que se autoconhecer nesse contexto, né? Elas têm que ter uma atenção maior para a sua saúde mental. Dificuldade de adaptação, né, às novas tecnologias, e aí para quem é professor, né, a questão de dar aulas à distância foi algo realmente muito, que exigiu muito da adaptação nesse momento, né, aí a falta de informação sobre os direitos, né. E aí para a gente finalizar aqui um pouco da nossa discussão, gente, uma diferença, né, entre estresse e síndrome de burnout, né. O estresse, gente, quando eu falo na categoria estresse, né, quando eu estou estressado, o estresse significa uma adaptação que você está tendo ao novo evento, né? Então, assim, eu assumi o novo cargo de gestão. Eu estou me mudando para uma casa nova. Meu filho está passando por uma nova fase da vida, né? Esse estresse, ele funciona como algo que vai te levar a se adaptar àquela determinada condição, né? Que nos move a nos adaptar àquela nova situação que nós estamos vivendo, tá? E isso é o estresse. O estresse prolongado, que é a não condição de adaptação a essa nova condição, ela coaduna, ela pode coadunar, né? Ela pode levar, no contexto de trabalho, né, o estresse em alto grau, a síndrome de burnout, né? Que é a síndrome da exaustão do profissional no contexto de trabalho, tá? Porque às vezes quando a gente fala em estresse, né, nem sempre ele vai ser algo negativo. O estresse de adaptação, por exemplo, né, faz com que você se adapte àquela nova condição, né? Já quando eu falo em burnout, eu tenho esse estresse em alto grau, onde o profissional ele não consegue mais dar conta,
né, por esse estresse crônico, a exercer esse trabalho. Então, a síndrome de burnout, ela traz, né, dependendo da condição, a inadaptação, o afastamento daquele trabalhador da sua condição, tá? E aí, acho que vocês já devem ter escutado falar bastante sobre essa temática no Janeiro Branco, né? Então, só para a gente se perceber nesse contexto, né? No burnout, eu tenho a perda do sentido da relação com o trabalho, né? Fazendo com que as coisas elas já não tenham mais importância, né? E aí, quando eu falo em burnout, não é somente uma categoria, né? É a exaustão profissional, é a despersonalização, é o envolvimento pessoal, né? Ela traz 3 características que elas são associadas, mas que elas são independentes, né? Então, o profissional ele pode estar na categoria do burnout com a exaustão emocional, que é caracterizada pela falta ou carência de energia, né, acompanhada de um sentimento de esgotamento emocional. Então, o profissional, nessa fase, ele não tem força, ele não tem condição, né, de exercer o teu trabalho, né, e isso pode tanto aparecer numa condição física, né, por exemplo, uma cefaleia extrema, uma dor de cabeça, né, psoríase, ou também de uma combinação de uma movimentação psíquica também, ou ambos, né, a exaustão emocional. Já na fase da despersonalização, o profissional, ele passa por um movimento de endurecimento afetivo, né, e de insensibilidade. Então, muitas vezes, o profissional que está nessa fase de despersonalização, né, ele é taxado como, o insensível, não está nem aí para o paciente, né, as coisas acontecem e ele não se movimenta para nada, né, porque durante esse período, né, de estresse crônico, ele desenvolveu esse mecanismo de defesa, né, podemos chamar assim essa fase de despersonalização, para poder não adoecer. E as manifestações mais comuns são ansiedade, aumento da irritabilidade, perda de motivação. Então, ele vai trabalhando, ele vai vivendo a vida dele, e aí ele simplesmente não se envolve, né? Além da redução do idealismo, alienação e de uma conduta voltada para si. E aí a terceira e última categoria do burnout, né, é a falta de envolvimento pessoal, né? Então, o profissional, o trabalhador, ele não consegue se perceber, né, dentro desse contexto de trabalho, né, por essa despersonalização, ele não consegue se autoavaliar de forma positiva, né? Ele pensa, né? Ele elabora, né? Ele categoriza como se a culpa fosse sempre dele, né? É uma evolução negativa, né, na realização do trabalho e no atendimento. É o contato com as pessoas, usuários do trabalho, bem como sua organização. Então, é um sentimento de negatividade, né, em torno do fazer profissional dele, tá, gente? Só para a gente ilustrar essas 3 categorias e a gente observar também no nosso ambiente de trabalho, né, essas condições que envolvem se fazer no nosso ambiente de trabalho, tá? Alguns sinais de alerta que o nosso corpo ele pode dar, né? Apatia, que vem através da insônia, esquecimento, né? Dores de cabeça, baixa autoestima, que pode estar atrelada às dores musculares, tensão, né? Relacionada à dor no estômago, gastrite, irritabilidade, né? Pressão alta, dificuldade de concentração, problemas de pele ou cabelo, né? O cabelo caindo muito, sintomas do estresse, sensação de monotonia, bruxismo, né? Insatisfação, né? Aumento do colesterol, por exemplo, e tontura, né? Que pode vir sobre a condição da falta de libido, tá? E aí, no meio desse contexto, como é que a gente faz para manter a saúde mental em ocorrências adversas, né? E a primeira pergunta que eu faço para vocês, né? A nossa palestra é bem retórica. Quais são os fatores de proteção que vocês têm, né? O que vocês gostam de fazer, né? O que te faz sorrir, né? Essas figurinhas aqui eu trouxe, né? Principalmente essa aqui do carnaval, o que te traz alegria, né? Você está tendo tempo para exercer esses momentos para o que te traz alegria,
né? Será se o trabalho ele não está ocupando uma categoria muito central? Como que você está distribuindo, né, os pilares de organização da nossa vida, né? Os pilares que eu digo, a família, trabalho, amigos, lazer, né? Você está conseguindo dividir isso no teu tempo, né? Então, esses fatores de proteção é primeiramente observar essa moça que está sorrindo aqui, né? O que te faz sorrir? Então, nosso fator de proteção é isso, né? O que nos causa esse sorriso aqui, né? E os nossos fatores de risco, né? Ô, Juliana, eu estou pensando aqui sobre os fatores de risco, eu sou uma pessoa muito rígida, eu quero que as coisas funcionem da forma que eu acho que é para ser. Então, isso é um fator de risco, é algo que você já pode ir trabalhando, né? Através da tua autopercepção, nesse momento, porque não vai adiantar, né? Eu chegar para Daniela e falar, Daniela, tu é muito assim, né? Tu tem que mudar isso. Ana Paula, você tem que mudar isso. Não vai adiantar. Não vai adiantar, gente, porque esse movimento, ele tem que vir dessa autopercepção de vocês, certo? Então, vocês têm que realmente parar e perceber como que tá, como que eu estou nesse lugar, como eu estou ocupando, mais uma vez, esse lugar no meu trabalho, tá? Então, essas reflexões, elas são inerentes, elas são chaves para a gente pensar essa organização mental em termos de prevenção mesmo, né? E aí chegou o momento de crise, o que é que eu posso fazer naquele momento, né? Movimentos de respiração, né? Hiperventilação, né? Como que a gente chama, respira, enche o pulmão de ar, segura durante 5 segundos e solta. Então, você pode fazer nos momentos de crise, de ansiedade, por exemplo, esse movimento, esse exercício de hiperventilação por 10 vezes, né? Então, os níveis de cortisol, eles tendem a baixar por essa condição de hiperventilação, tá? A autopercepção, você está sentindo que aqueles sentimentos, eles estão vindo, né? Que aquela emoção angustiante está vindo, por exemplo, né? Você pode tentar mudar o foco, né? Coloca uma música, né? Tenta conversar com alguém que te traga esse sorriso aqui, né? Liga para alguém, então você vai tentando minimizar aquela emoção, aquela condição que aquela emoção traz, através do quê? Desse movimento de racionalização, né? Aquela emoção você se permite vivenciar naquele momento de crise, mas também, ao mesmo tempo, você vai fazer esse exercício de racionalização, né? Não, peraí, isso é tão grave assim, né? Da forma que eu estou vendo e que eu estou percebendo, né? E com o exercício de respiração, faz com que você possa racionalizar esse movimento de uma forma mais efetiva, tá? Evitar a sobrecarga, olha só, gente, ó. Evitar a sobrecarga de informação. Hoje em dia, gente, a gente vive num contexto de superinformação, de sobrecarga de informações, né? Então, para a gente ter uma boa higiene do sono, por exemplo, né? O sono é uma condição que tem que estar bem equilibrada no nosso dia a dia, né? Desliga um pouco o celular, né? Não vê jornal, por exemplo, né? São condições que fazem com que você trie, né? Com que você perceba essa condição dessa informação e o que você está fazendo com essa informação que chega, tá? E outra dica também, gente, é metas por período, né, que vocês podem trabalhar, né? O que foi que eu consegui fazer no ano de 2020, né? 2020 é um ano horrível, foi um ano horrível. Bom, mas o que você conseguiu fazer efetivamente, em termos profissionais? Quais foram os medos que você conseguiu vencer, né? Vê tua vida com esse movimento de superação e não com essa falta constante, tá? E aí, como manter a saúde mental, né, que a gente já vinha falando, válvulas de escape, né, o que ou quem te faz sorrir, né, e essa avaliação constante, perene, que a gente sempre está fazendo com relação à nossa saúde mental, tá? E aí, para a gente finalizar, né, com essa frase aqui do Chico Xavier, a vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que a gente tem que ser, né, gente? Então, que a gente possa ver a nossa vida com um olhar mais doce, com um olhar mais tranquilo, né, com um olhar de desaceleração e menos cobrança sobre a gente mesmo, né? Será que também a gente não está se cobrando demais?
né? Será que eu não tenho que relevar algum comentário, alguma condição? Deixar passar, muitas vezes, né? Ver essa vida com uma maior leveza, né? Observar as pequenas coisas que a vida traz para que a gente não leve a vida de uma forma muito rígida, tá bom? Então é isso, gente, né? Agradeço a permanência de vocês, o convite aqui da Daniele e da Ana Paula para estar falando de uma temática que eu gosto muito, que eu sou apaixonada, que é saúde mental do trabalhador, né? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queriam falar, né, comentar. Ok. Juliana, muito obrigada. Que bacana as inúmeras reflexões que foram geradas na sua palestra. Agradeço demais a sua generosidade em compartilhar conosco esses conhecimentos. A gente pôde ver através dessa palestra várias fases, né, da tua fala, os pilares da saúde, do aspecto físico, mental, social, da questão dos vínculos de trabalho, quanto eles são reguladores da nossa saúde, da importância do sentido e do significado no trabalho, né? E até dos sinais de alerta, como a síndrome de burnout que você colocou aqui, explicou tão sabiamente, né? Então, assim, a gente tem muito a agradecer. E em decorrer do tempo, a gente vai dar uma andada com uma pergunta que foi colocada no chat. Eu sei que tiveram vários comentários, tá? Comentários elogiando a sua palestra, tá? Depois você pode seguir aqui no chat. Mas, em especial, eu queria que se desse você se colocasse em relação a essa questão. É da colega Ludmila, ela levantou o seguinte questionamento. Num cenário de pandemia que a gente não tem previsão de quando vai chegar esse fim, com desafios profissionais cada vez mais complexos, como a gente deve manter a equipe, a nós mesmos motivados com essa nova gestão que se reprograma, né, com o tempo acelerado, com a questão das tecnologias tomando conta da nossa vida, como é que a gente deve se colocar diante de tudo isso? Os desafios no trabalho, né, Ludmila, eles são muitos e parece que eles te sugam cada vez mais, né? Mas aí nesse movimento, o primeiro movimento que você tem que fazer é dar aquela parada, né? Opa, eu já me percebi nesse contexto, eu não estou bem, né? O que que eu posso, o que primeiramente, né, na minha condição, o que é que efetivamente eu, Ludmila, eu, Daniela, eu, Ana Paula, eu posso fazer? Qual agente de mudança, quais são as mudanças que eu efetivamente eu posso construir no meu ambiente de trabalho? Bom, eu posso reconfigurar a minha relação com determinada pessoa, né? Eu posso refletir sobre o meu trabalho e ver o que eu posso otimizar, né? Então, são coisas que eu, Juliana, eu posso dar contra o meu trabalho. O que eu não posso dar contra o meu trabalho, né? Muitas vezes essa condição de gerência superior, né, das condições de trabalho propriamente dita e o quanto eu posso me adaptar a elas, né? Então, efetivamente, Ludmila, é ver o que eu posso mudar, né, o que está na minha mão, na minha condição de mudar, né, e o que não é possível mudar, né, a partir dessa identificação, como eu posso me adaptar a essa nova condição se adoecer, né? Juliana tá puxado, Juliana tá difícil, né? O que é que eu faço, né? Você vai buscar socorro nas suas válvulas de escape, né? Você vai para o cinema, você vai passar mais momentos com a tua família, você vai buscar naquela figurinha o sorriso daquela moça, né? Quem te faz ou que te faz sorrir? Quem ou que te faz sorrir, né? Então a gente vai buscar socorro nesses momentos, né, nesses contextos, ou seja, mesmo no trabalho, naquelas pessoas que a gente tem mais afinidade, aquelas pessoas que a gente busca naquele momento de maior aflição, né? Então, é identificar esses fatores de proteção, Ludmila, que você certamente tem no teu trabalho, né? Mas que o estresse, quando ele vem de uma maneira crônica, né, ele não nos deixa perceber nesse momento, né? E aí, nesse contexto de pandemia também, né, a gente teve que nos adaptar não só a condições de trabalho, né, mas a outras condições familiares, de menino, de pegar menino na escola, de ir lá o menino ficou doente, tá espirrando, volta para casa, ninguém fica com o menino. Então, assim, não é só a categoria do trabalho que nos exigiu enquanto profissionais, né? Nós também fomos exigidas enquanto mães, enquanto mulheres, enquanto pais, ensinar, gente, o menino em casa,
né? E quem passou por isso no dia a dia, né, sabe que você tá numa ala de Covid e não ter aquela crença, né? Foi feita até uma pesquisa com os profissionais do SAMU Ceará, onde eu trabalho, onde o maior medo que eles tinham não era nem da doença, de se expor, né? Era de passar o vírus, né? Esse algo desconhecido inicialmente, né? A pesquisa foi feita em maio do ano passado, era passar esse vírus para as famílias, para os familiares, né? Então, essa condição familiar de adequação, não só no contexto de trabalho, faz com que a gente reverbere, reflita diariamente sobre a nossa condição de saúde mental, para que a gente mais lá na frente não venha a cronificar a nossa condição, né? A buscar tratamento quando a gente já está em um nível de depressão, em um nível de ansiedade já mais acelerado, né? Então é muito essa questão dessa autopercepção, dessa condição voltada para a gente, buscando esses fatores de proteção que estão aí, né? E analisando também, gente, esses fatores de proteção. Né, a bebida, o uso, o abuso de álcool e outras drogas, eles não são um fator de proteção positivo, né? Então a gente tem que avaliar e ponderar essas questões também, tá? Ok, Juliana, só mais uma questão para a gente finalizar. A Claudecília pergunta: despersonalizar uma relação com um colega que demonstra indiferença com você pode ser uma forma de proteção pessoal e também de não forçar o outro numa relação que já demonstrou que não quer? Qual a sua opinião? A gente tem as nossas identificações, assim como a gente tem na nossa família, né? Então, no nosso trabalho, ele não deixa de ser diferente, né? Então, muitas vezes, quando a gente insiste em uma relação, né, em que o outro ele não quer, isso pode ser patológico, né? Porque quando a gente pensa em vínculos e relações de trabalho, eu tenho que ser o melhor amigo de todo mundo onde eu trabalho, eu tenho que me dar bem com todo mundo. Não, não. Né? A gente não se dá bem nem às vezes com as pessoas da nossa família, né? Que dirá com o pessoal do nosso trabalho. Né? Então, assim, formar essas relações profissionais, né? Então, olá, fulano, boa tarde, olá, fulano, boa noite. Pô, ele não te respondeu? Responda, faça por você, né? E até onde é confortável para você. Né? Então, nós não podemos nos esquecer que nós estamos no ambiente profissional, de trabalho, né, onde essas relações elas não podem ser maiores do que a condição de execução do meu trabalho, né? Isso não pode atrapalhar a condição de execução do meu trabalho, tá? Então, assim, essa fase de despersonalização, né, você tem que avaliar se é só com você, se é com outros profissionais, de repente ver a condição de chegar e se ele tiver essa condição de ir lá conversar, né, e realmente ver o que pode ser ajustado, né? E o que não pode, você vai lá e dá conta e de outras formas, né? Mas sempre respeitando essa vivência que o outro tem. Perfeito, Juliana. Então, gente, para a gente já ir finalizando a nossa palestra, eu vou me arriscar a agradecer alguns profissionais envolvidos diretamente, que foi a Ana Paula Silva, assistente social, a Ana Alice, a jovem aprendiz, Ana Neri, terapeuta ocupacional, a Cíntia, a enfermeira Cíntia Sampaio, a Karine Benevide, psicóloga hospitalar, o Stefan, que nos ajudou demais na infraestrutura, né, na TI, e todas as unidades envolvidas, né, nesse janeiro branco, que a gente possa realmente permanecer esses 12 meses com a ação de autocuidado. Então, esse suporte ele foi, assim, primordial para a gente poder realizar essa ação. E agora, então, né, que rufem os tambores, eu vou pedir à professora Juliana para escolher um número. Hoje nós temos agora, nesse momento, né, nós temos 38 participantes, chegou até 45, mas aí a gente vai dentro desses 38 participantes. Eu queria, professora, que você pudesse escolher um número para que a gente pudesse, então, de 1 a 38, dizer o nome da pessoa e ela, então, vai ser sorteada com a inscrição do curso que a gente, então, falou no início, que é o curso sobre SUS, das bases das políticas de saúde do SUS, que foi ofertado pela professora Jurema Dantas, né, que é uma das professoras do curso de psicologia da UFC. Por favor, de 1 a Pronto. 37. Posso falar, Ana? Sim. Vamos lá, número 3.
Antônio Anderson Albuquerque. Anderson, você tem interesse em participar do curso? Por gentileza, escreve no chat, se sim, depois então você me procura, eu te dou o número do telefone que é para a gente poder então ver como é que a gente vai fazer. Se não, tu já me diz. Ótimo, ele tem interesse. Beleza, Anderson, então tá feito. Você tá com a sua inscrição já paga, né? E a gente então depois entra em contato com você para dizer como é que você vai finalizar o processo. Gente, muito obrigado pela participação de todos, em especial mais uma vez a professora Juliana, que gentilmente pôde liberar a tarde dela para participar com a gente, né, dessa palestra que foi de extrema importância. Um abraço a todos. Mais alguma colocação, professora? Obrigada, Ana. Só agradecer mais uma vez o convite que você me fez, tão gentilmente me acompanhou durante a execução aqui, né, do pré-teste também, a professora Daniele Grusca, né, que me fez o convite diretamente, grande amiga. E aí agradecer a presença de todos, os comentários carinhosos, eu estava lendo aqui os comentários, obrigada, gente, né, que vocês, espero que tenha sido relevante, né, as contribuições, as reflexões que eu trouxe para vocês aqui, que vocês possam repensar a saúde mental e mudar, né? Serem agentes de mudança em busca da saúde mental de vocês, tá certo? Em busca desse autocuidado constante, tá bom, gente? Um grande beijo, um grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Gente, muito obrigada, tá? Obrigada pela participação de todos. Até a próxima. Abraço a Tchau, todos. tchau.